Bom dia a todos. Eu queria convidar a Carminha, tá aqui, por favor. Carminha, nossa técnica do Progeb. Ela que vai preparar aqui, ajudar na oficina. O José Macruz está aí, o superintendente do CEPAM, o Ângelo Mérito está aqui, o nosso chefe de gabinete Silva Leite, o gerente de comunicação Adriana Caldas e o gerente de relações institucionais Fábio Salomão. O CEPAM, este ano, 2012, ano eleitoral, nós preparamos aí vários seminários eleitorais. Foram 14 seminários eleitorais em todas as regiões do estado de São Paulo, em que levamos as informações sobre as alterações eleitorais que nós tivemos. Nós tivemos aí, através de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, várias resoluções novas, além da lei da ficha limpa e também sobre a legislação eleitoral. E levamos esse seminário para o que pode e o que não pode durante o período eleitoral. O que aquele que é candidato ou os gestores públicos podem e como pode ou não participar neste período eleitoral. E dando sequência a esse trabalho que o CEPAM faz, aqueles que não conhecem ainda as atividades do CEPAM, nós temos aqui a nossa consultoria jurídica, em que, através daqueles que são assinantes, nós contribuímos e ajudamos, através da consultoria, com pareceres jurídicos para que o gestor, tanto do Poder Legislativo como do Poder Executivo, ele possa estar sempre calçado com pareceres para que possa fazer a sua gestão sem grandes problemas jurídicos e até, às vezes, com projetos inconstitucionais do Poder Legislativo. Também, além disso, vários projetos de políticas públicas, apoiando também a questão da mobilidade urbana, acessibilidade, a questão do resíduo sólido e outros temas que o CEPAM participe, colaborando com gestores públicos, principalmente das pequenas cidades. Sim, a gente dividiu os grupos, eles estão com uma identificação no chão. O grupo 5 vai fazer o mesmo caso que o grupo 1. Tudo bem? Nós já vamos pedir para vocês irem com as mesas lá estruturadas que a gente vai. Trabalho em grupo. Das eleições e deve encerrar-se com a posse do candidato. Veja, tem toda a razão, porque assim, não, vamos fazer a partir da data da diplomação. Diplomação é 19 de dezembro. Por que não se faz em 12 dias? Tem gente que fez o mundo em 7, não foi? 12 dias é eternidade. Olha, não vamos nos ater à questão de recursos. Sabe por quê? Porque esse recurso pode passar o ano de 2013, pode passar o ano de 2014, e a pessoa exerceu o mandato, acabou o mandato e o recurso ainda não acabou. Na verdade é o seguinte, quando a Justiça Eleitoral declara oficialmente, ela inclusive já examinou se aquele município tem proclamado o seu eleito ou se vai estar sujeito a uma nova eleição. A Justiça, e eu digo isso em todos os seminários eleitorais, os 14 seminários eleitorais que nós fizemos, entre abril e junho desse ano, a Justiça Eleitoral não proclama eleito o candidato cuja eleição tenha recursos que possam gerar mais de 50% de nulidade dos votos. Então é só para quem a Justiça proclamou. Ainda que tenha recurso e o recurso seja dado deferimento, desde que o total de votos que podem ser anulados com o recurso na eleição não chegar a 50%, ele é eleito. Então ele é legitimamente uma pessoa
habilitada a isso. Não estamos dizendo que é para quem venceu a eleição. É para quem foi proclamado eleito. Então não é qualquer um. E quem é que proclama eleito? É a Justiça Eleitoral. É para esses que têm direito de acesso a este tipo de procedimento interno da administração pública. Então não basta vencer a eleição. Tem reflexos eleitorais que permearão a conduta de cada uma das cidades. Por quê? Porque se tiver chance de ter segunda eleição, esse não vai proclamar sequer eleito. Esse não... São importantes num certo momento. Foram esses dados. E o foco desse dado era aquilo que interessava ao prefeito eleito. Qual é aquilo que interessa de imediato a quem está chegando. E o que a gente pensou em como fazer? Nós pensamos como é que pode ser facilitado isso. A gente desenvolveu um padrão. Então todas começam de uma mesma forma. Porém, a gente sabe quando a gente pensa assim, a gente pensa em saúde, pensa em educação, a gente sabe que tem, quase todos, eles têm, alguns setores têm especificidades. E isso, o projeto que a gente fez junto com a MESC foi muito rico para a gente do CEPAN, aqui em São Paulo, apesar do grande convívio com o município. Eles nos trouxeram várias demandas dizendo, mas é muito interessante se tiver esse dado, é muito interessante se tiver esse outro. E assim, algumas planilhas de alguns setores que são mais, que necessitam um olhar mais carinhoso, realmente elas são maiores. Outra coisa, então ela obedece um padrão, ela tem especificidades setoriais, que vocês vão descobrir olhando, até pelo tamanho, saúde e educação são enormes, as outras são mais curtas. E outra coisa, elas são passíveis de modificação, elas têm as mesmas características da lei. Se você acha que tem coisas que são fundamentais no seu município que nós não pedimos, claro que você pode passar. O contrário é válido também. No meu município não tem nada disso que está sendo pedido aqui. Então, obviamente, eu não passo esse dado. Não tem, não existe. A gente, apesar de ter trabalhado com pequenos e médios municípios, nós tendemos a pensar, pelo menos naquilo que é importante para o eleito, que tivesse uma abrangência boa. Mas claro que ainda pode ter muita coisa que vocês podem, dentro do município, entrar com elas. E por isso que elas, como elas são passíveis... Prestado a contento, a mercadoria foi entregue e tal. Então aí foi liquidado. Isso daí ou não liquidado, o fato é que a prefeitura está devendo, porque houve um empenho. Então aí, e na medida que vai correndo o ano, podem estar sendo pagos alguns desses gastos a pagar e diminuindo o montante aí. Porque aqui vai ser sempre uma conta menor, né? Você vai sempre... Você apura os restos a pagar na mudança do ano, certo? Então no final de 2011 veio a conta lá dos restos a pagar. Durante o exercício de 2012, a única coisa que pode acontecer é a prefeitura ir pagando esses restos a pagar. Então a única coisa que pode acontecer é diminuir esse resto a pagar e depois, aí no final do ano pode ser que aí aumente, mas isso não dá para saber agora. Em sentido você dividir tudo isso e o prefeito tem que estar acompanhando. Tem prefeituras maiores ou áreas importantes que de repente é muito mais eficiente a própria área administrar isso e gerir esse convênio, esse contrato. Então vai depender caso a caso, não tem uma regra. Mas as duas alternativas são possíveis e vai depender de cada caso específico, do jeito de administrar o prefeito. Tem prefeitos mais centralizadores, outros mais descentralizadores, vai depender da equipe, enfim. Então não tem o certo ou o errado. Tá certo? Ok. Não tem o certo nem o errado. Mas deixa eu falar uma coisa para você que a gente acha importante. Principalmente nas áreas fins, né? Esse instrumento não é só, a gente vai, como a gente falou de manhã, podemos ter uma equipe gestor que tem 3 e 3, 1 e 1, 2 e 2, 30 e 30, né? Como algumas pessoas, um representante de cada área que vem na prefeitura, vai variar de realidade para realidade. Então, para a gente entende que o novo gestor que vai
Aí, falando sobre minha sugestão jurídica. Na verdade, quando se fala em jurídico, obrigatoriamente a gente fala em demandas judiciais, né, ações e todos os processos judiciais que tramitam no Poder Judiciário. Quando ele falou sobre colocar na planilha sobre os processos administrativos, né, eu gostaria de colocar, que é um dos motivos da minha presença aqui, inclusive, né, o método extrajudicial, né, de solução de conflitos, como sugestões, né, aos administradores públicos, aos gestores, para que sejam solucionados, né, os conflitos realmente através de mediação, conciliação, como existe a lei de arbitragem, né, que é uma lei já que prevê realmente o instituto de arbitragem para vários contratos, né. Então eu acho que seria interessante, quando se fala de jurídico, começar a lembrar e colocar, a partir do momento que já foi considerado pertinente, já fez jurisprudência, já está aprovado no Brasil a utilização dos MESCs, métodos extrajudiciais de solução de conflitos. Eu gostaria que nesse material do CEPAM, até para facilitar porque o meu projeto é para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo e para a Olimpíadas 2016. É até para facilitar uma sequência nesse sentido da nova gestão, de utilização desses métodos, que daí não necessariamente tudo tem que ir para o Poder Judiciário, né? Inclusive porque todos nós sabemos quanto tempo demora, as instâncias todas, e o cidadão é o que sai mais prejudicado, né? Então os que não podem pagar normalmente, na dívida ativa, já parcela, já resolve através dessa forma, sendo convidado notificação extrajudicial para solução e composição amigável. Então eu gostaria de contemplar isso nessa parte do jurídico, porque senão fica só numa linguagem juridiquês. Eu gostaria de que fosse colocada a palavrinha extrajudicial, né? Método extrajudicial. Só assim, podendo utilizar-se de métodos extrajudiciais de soluções de conflitos. Mediação, conciliação, negociação, o Instituto da Arbitragem, segundo a Lei 9.307 de 96. Tá, aquele município, gente, que já faz isso, pode criar, tá? Pode criar introduzir uma linha na planilha e introduzir essa questão. Nós fizemos, gente, para a maioria dos municípios que tem menos do que 30 mil habitantes. A gente está chamando de área jurídica, mas é um advogado que trabalha meio período da prefeitura e trata de todas as questões. Então, é isso que a gente tem. Então, quem já está fazendo, eu acho que é uma ideia super legal. A gente tem aqui a Malu, que discute essa questão, que a gente acha que é importante, né, evitar sobrecarga, essas coisas. Pode colocar essa. Fui eu que plantei lá, a gestão do prefeito Beto Trícoli.